Nós estamos começando mais um programa em Tom de Conversa e dando sequência àquela série de entrevistas que nós estamos fazendo sobre a violência nas escolas. O nosso entrevistado de hoje é o professor Sebastião dos Santos Júnior. Ele é presidente da Federação das Escolas Privadas no estado de Sergipe, que é filiada à Confederação Nacional das Escolas Privadas. Antes de começar a entrevista com o professor Sebastião, eu queria, por favor, pedir licença para homenagear o professor José Sebastião dos Santos, que é pai do professor Sebastião dos Santos Filho. O professor Sebastião foi uma referência no ensino aqui no estado do Sergipe. Primeiro, digamos assim, salvando o ginásio Pio X, que já existia, mas que estava ainda falência, e ele fez um grande sacrifício, pegando inclusive dinheiro emprestado e salvou o ginásio Pio X. Depois fundou a primeira faculdade privada do estado de Sergipe, depois o CEPES, enfim, fez história nesse estado. E se a gente for olhar para trás e olhar para o presente, vemos que milhares e milhares de profissionais estão no mercado de trabalho nas suas diversas áreas, seja direito, seja pedagogia, seja medicina veterinária, inclusive no interior do estado, me parece que em Canindé do São Francisco também. Então a gente quer aqui começar esse programa prestando homenagem a este grande homem público, a este grande educador chamado professor José Sebastião dos Santos. E é com o filho dele que a partir de agora nós vamos conversar. Professor Sebastião, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, agradeço do fundo do coração e parabéns pelo grande pai que o senhor tem e por seguir a história do seu pai. Obrigado, França, obrigado aos nossos telespectadores, ouvintes. Para mim é uma honra, né, e uma extrema responsabilidade. Inclusive, não colocaram nem o Júnior, França, no final. Botaram o filho. Filho mesmo, não foi Júnior, não. É bem então, brasileiro, não tem nada de americano. Justo. Então, não tinha muito como escapar e esconder de quem eu era, de quem eu sou, né, filho. Para mim é muito honroso, né, ter tido o então conhecido como professor Sebastião como pai. Né? Eu creio que a maioria dos meus irmãos sintam orgulho, né, pelo homem que ele foi, pelo pai que ele foi, e a saudade que ele deixa e a falta que faz no dia a dia. Com certeza. Né? Mas é isso. Não apenas para a família, né? Mas porque ele criou um legado aqui nesse estado, para a família, para os amigos, para os alunos, ex-alunos do professor Sebastião. Né? Sim, sim. Mas é uma saudade gostosa de se ter, porque a gente rememora os momentos que a gente teve com ele. E a gente teve a oportunidade, a condição de conviver com ele muitos anos, então tivemos a condição de beber, né, dos ensinamentos, da experiência, e diante disso a gente tenta conseguir manter o legado dele à frente. O professor Sebastião era um funcionário dos Correios que acreditou que era possível investir, né? Isso. Ele lá atrás, ele foi professor da Escola Técnica de Comércio, né? Ele foi funcionário dos Correios e Telégrafos, né? E diante disso, naquela época, vendo que o então ginásio Pio X estava degringolando, ele resolveu acreditar no potencial dele enquanto professor, procurou algumas pessoas para levantar, né, o valor para poder fazer a compra, comprou, e no ano seguinte ele já estava desfilando no 7 de setembro, né, aqui em Aracaju, com quase 1.000 alunos. Então, é uma história muito bonita. Deixar claro que, apesar da faculdade Pio X, o ginásio continua. Continua o Colégio Pio X, continua o CEPES, né, que é o Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos, né? Continua a faculdade Pio X de Aracaju e a faculdade Pio X de Canindé. Que bom. Professor, o senhor é presidente da Federação das Instituições Particulares do Estado de Sergipe, que, como eu disse agora há pouco, é filiada à Confederação Nacional, né? Nós estamos vivendo, a gente até fala como se fosse um fato novo, essa violência na escola, mas não é tão novo assim não, né? Talvez tenha tendo mais repercussão nos últimos tempos, né? Como é que a federação está acompanhando tudo isso? Veja, França, nunca fugiu ao olhar de quem está no chão da escola a questão de preservar a integridade física dos alunos. Isso é fato. Até porque é uma responsabilidade das escolas, né? Enquanto representante das escolas, seja o posicionamento da Confenem, da FENEM e dos próprios sindicatos, né, sempre as orientações que nós prestamos, porque nós somos um órgão de representatividade, mas sem poder de polícia, sem poder de determinar, a gente orienta, né? Então, em orientando, uma das orientações sempre que são dadas é justamente o cuidado, né, com a segurança, né, dos alunos, né, que estão dentro do ambiente escolar.
Com relação a essa questão da violência, França, eu acho que é uma análise bem mais macro que a gente tem que fazer. Por quê? Porque quando a gente olha a grosso modo, e o senso comum pode avaliar, principalmente quando aconteceram esses eventos lastimáveis em algumas unidades escolares, não só do Brasil, né, dos Estados Unidos, a gente teve, né, inclusive aquela experiência, aquele fato lamentável em Columbine, nos Estados Unidos, né, onde houve uma chacina muito grande. E assim, o que a gente percebe é que a violência ela não está dentro da escola, ela vem para dentro da escola. Né? Então, a violência ela é uma questão social que precisa ser olhada com carinho por todos os atores sociais envolvidos, né? E óbvio que a escola não pode se furtar da parte que lhe cabe, né? Seja na conscientização, seja na necessidade de estreitar a parceria, né, de relacionamento com os pais. Porque a escola ela não consegue desenvolver o trabalho dela a contento se não tiver a ajuda dos pais em casa. Né? Então, assim, cada um com sua responsabilidade, fazendo o que lhe cabe, para que a gente possa formar, de fato, um cidadão, né? E que a gente tenha a condição de transmitir os conhecimentos para esses alunos. Então, quando a gente chega, a gente viu pais agora, no momento até, porque a sociedade está passando por um momento sui generis, né? A gente até estava conversando antes com o senhor, que parece-me que o marco do pós-pandemia assim, fez com que vários gatilhos, né, fossem, né, acionados. E as pessoas, elas, até por essa ansiedade de tentar resolver, às vezes, um problema, elas começam a focar em determinadas situações que não são as ideais. Por exemplo, a violência na escola. Veja, onde? Né? Então, existem, inclusive se a gente for na literatura, né, existem vários autores que falam, seja na área de psicologia, na área da educação, da questão da violência, na escola, da escola, né? O que acontece, né, com os alunos, né, a questão do bullying, do cyberbullying, né, que são outras formas de violência. A gente tem que entender que a sociedade ela está hoje passando por um período delicado em termos de condição de lidar com problemas socioemocionais, né? Então, tudo isso, né, juntando, acaba criando um problema ou uma pressão maior. Eu vi pais de alunos, com todo respeito, porque eu sou pai também, e eu não quero nunca que minha filha esteja submetida a um momento de risco ou de estresse. Essa é a função de pai, proteger o filho, né? Mas eu vi pais exigirem de algumas unidades escolares que colocassem seguranças armados na escola. Veja, França, tudo bem, quer colocar segurança armada, coloca. Agora, Deus o livre guarde. E aí eu faço o contraponto aqui, né? Deus o livre guarde, acontece alguma situação, né, dentro da escola, que esta pessoa que está lá portando arma, por melhor preparada que seja, por melhor atualizada que seja, tenha a necessidade de fazer o uso dessa arma. E a defesa, a reação é própria do ser humano. Exato. Aí, de quem é a responsabilidade? De quem colocou. Exato. Então, assim, a gente precisa entender que o ambiente escolar é um ambiente seguro. As pessoas que estão lá dentro, que trabalham a educação, elas entendem no que estão fazendo. As escolas, elas têm trabalhado diuturnamente para reforçar a sua segurança com seus próprios funcionários, de uma maneira mais suave, de uma maneira que não dê a entender. Até porque, França, existem estudos também que demonstram, por que inclusive há um acordo, me corrija porque o senhor é que é o jornalista aqui, mas parece-me que tem um acordo até que não se divulga quando existe algum evento de suicídio. Sim. Justamente para não motivar. Para evitar novos suicídios. Exato. Então, assim, veja, aí você vai estar criando uma série de situações e até criando pânico nas crianças, que não estão acostumadas com aquele tipo de ator circulando dentro da escola. Né? Eu fui aluno, o senhor foi aluno, e veja, a gente via segurança armada onde? Em banco, né? Em banco. Na verdade. Então, dá a César o que é de César. Eu acho que... E aí eu faço uma reflexão. Por exemplo, enquanto pai, e aqui eu não estou querendo, França, passar a imagem de que eu estou culpando o pai, não, pelo amor de Deus. Eu acho que o pai é um parceiro mais do que importante para que o trabalho da escola seja desenvolvido. Talvez ele precise colaborar um pouco mais. Não sei nem se seria a palavra colaborar, mas, por exemplo, minha filha está com 7 anos, França. Todos os dias eu levo ela para a escola, né? Porque tenho, graças a Deus, essa condição de fazê-lo, né? Porque eu acho que é um momento que nem todo mundo tem, né? Tem gente que precisa pagar transporte, aquela coisa toda.
mas eu verifico todo dia o que minha filha está levando para a escola na mochila dela. Então, aí eu faço só essa pergunta, essa simples pergunta: quantos pais fazem isso? eis a pergunta, eis a questão. Né? Então, essa menina de 7 anos, ela não vai levar um revólver, ela não vai levar uma faca, mas ela pode dar um estilete. Uma tesoura com a ponta afiada, né? De repente pode ter colocado ou ter pegado até. Eu lembro de uma passagem minha, França, de criança, pré-adolescente, que eu achei uma carteira no colégio. E como não tinha documento, não tinha dinheiro, não tinha nada na carteira, eu achei que eu deveria ficar com ela. E levei para casa. França, quando meu pai soube, meu pai e minha mãe, de quem é essa carteira? Pronto. Né? Por que você trouxe? Não tem um setor na escola, secretaria, que você pudesse devolver e dizer onde foi que você achou, pois amanhã você vai levar. Fiquei de castigo, França. Levei no outro dia a carteira. E não ficou traumatizado por isso não, né, professor? Não, de forma nenhuma. E o dono pode ter tido a condição de recuperar. Então, assim, é a questão do trabalho, e é o que eu reforço, é parceria. Qual é a função da escola? Né? Não pode ser só um ambiente onde o responsável pelo aluno larga o aluno e agora é problema da escola. Não é assim, França. Né? E a gente tem, não sei se pela correria do dia a dia, pelas ocupações, pelas demandas que cada dia parece que o tempo não é suficiente para tudo, a gente vai terceirizando as coisas. Né? E aí, de algum jeito, seja por um momento específico, alguma coisa, os resultados às vezes não são tão bons. Né? Agora, nós estamos falando com o presidente da Federação das Escolas Particulares, mas quando a gente leva isso para a escola pública, a situação é a mesma, professor? Veja, França, eu não posso lhe fornecer dados específicos da escola pública porque não é a realidade da minha, sua. Né? Mas assim, a gente tem que dar a César o que é de César também. Né? A gente tem testemunhado um esforço muito grande por parte de quem hoje está à frente, né, da gestão, né, da Secretaria de Estado da Educação. Eu falo das diretorias, né, da participação efetiva, principalmente nesse momento, porque nós fomos convidados e nos fizemos presentes, né, em algumas reuniões onde o poder público constituído também esteve presente. Então teve representatividade da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado da Educação e Cultura, Secretaria de Segurança Pública. Então, houve uma série de encontros, né, justamente para que a gente pudesse debater o tema da violência em si, até porque já ficou também meio que esclarecido que foi uma iniciativa por parte de alguns através da internet, de redes sociais, né, convocando algum tipo de ação nesse sentido, e que a autoridade policial, né, seja na área investigativa ou na área da ação mesmo, já tomaram as medidas necessárias e, de certa forma, inibiram. Né? Tanto é que nós passamos por aquela fatídica semana, né, sem nenhum tipo de transtorno, como se esperava que tivesse. Porque também hoje as pessoas veem na rede social uma coisa e tomam como verdade, né, França? A rede social hoje está um caso muito sério, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? Eu, particularmente, acho que é como lá atrás, quando a gente tinha um jornal impresso. Se a gente se atém a só ler a headline, né, a chamada, né, a manchete, você faz N juízos de valores. Agora, leia o resto da matéria. Leia a matéria completa. Exato. Às vezes completamente diferente daquilo que se chama. Que tá. Exato. Porque aquilo lá é a chamada para vender o jornal. Qual é a função da manchete? Chamada. Né? Então, assim, as pessoas precisam se aprofundar nas questões, né? Não ficar na discussão da superficialidade. E hoje parece-me que as pessoas perderam a capacidade de divergir, né, França? A gente não pode mais divergir e continuar tendo o relacionamento que a gente tinha. Pois é. Né? Então, assim, aí o pessoal até brinca, porque teve recentemente as eleições, né? Não, porque a política polarizou. Não é a política que está polarizada. Sempre teve oposição e situação. Desde quando eu me entendo como gente. E antes de Exatamente. E bem até antes, isso. desde a época de Sebastião acho, antes exatamente. de Sebastião. Agora, o que eu acho que aconteceu é que as pessoas perderam a condição de discutir, né? De divergir, com respeito, inclusive. Né? Se eu venho com uma posição, porque é a minha opinião, o senhor pode divergir, o senhor pode contra-argumentar e a gente vai continuar tendo o mesmo relacionamento. Exatamente. Agora, deixar de se falar, agredir. Então, assim, a gente está passando por um momento delicado. Uma vez eu vi um jornalista perguntar ao doutor Zé Carlos Teixeira, saudoso Zé Carlos Teixeira, não, porque o senhor é inimigo político do fulano e o senhor fala com ele. Aí o doutor Zé Carlos disse assim, e a gente é troglodita, para ficar por aí trocando murro? Não, eu tenho as ideias políticas, ele tem as ideias políticas dele. A gente não pode sair por aí
trocando murro porque eu não penso igual a ele. E fazendo justiça, viu, França, com relação à questão da iniciativa pública, partiu, inclusive, da Secretaria de Estado da Educação, depois dessas reuniões, um protocolo para que as escolas pudessem, né, se apropriar, né, desse protocolo e tomarem as ações que poderiam ser tomadas dentro da condição de cada escola, obviamente, né, para que houvesse justamente esse trabalho de preventivo com relação à violência. Então, foi distribuído esse material, né? Eu posso citar aqui nomes que eu li do material. A gente tem a professora Eliane Passos, né, da Secretaria de Estado da Educação, que inclusive, se não me falha a memória, atualmente ela é vice-presidente do Conselho de Estado da Educação, né? Nós temos a participação de o presidente é o professor Reni, né? Isso, professor Reni. Teve a participação da professora Josevanda Teixeira. Josevanda que esteve aqui também. Exato, entendeu? Que hoje também é secretária do município de Socorro, que faz parte da SEDUC. Então, uma série de pessoas, educadores de fato, que estão no chão de sala de aula, que vivenciam isso diariamente e que têm a condição de fornecer a quem é da responsabilidade da segurança pública as questões voltadas para esse âmbito escolar, entendeu, França? Agora, quando chega no ensino superior, a situação ameniza ou é mesmo em termos de violência, né? França, é muito, bem, não vou dizer bem diferente, mas é um pouco diferente do ensino médio e do ensino fundamental, até porque no ensino superior você tem pessoas adultas. Exato. Né? Então, a relação, ela se diferencia. Porque a partir do momento que você está na escola, que você deixa seu filho na escola, a responsabilidade é da escola. Né? No ensino superior, se o estudante estiver dentro da instituição e acontecer algo dentro da instituição, por falha ou omissão, ou pela instituição contra esse estudante, a instituição ela é responsável. Mas ele tem a autonomia, né? Ele vai e vem, ele tem a condição de continuar no curso ou não continuar, ele tem... Então, assim, a relação é um pouco diferente, né? E a violência, França, lhe sou muito sincero, pouquíssimos são os casos que você vê, é mais uma questão de intolerância, às vezes, com alguém que tem algum tipo de necessidade específica, e aí as pessoas, por falta de conhecimento mesmo, ignorância, né, por não saber lidar, acabam lidando de uma forma esta ou aquela e acaba criando aquela sensação meio que de bullying, né, mas é um caso ou outro, mas hoje as instituições de ensino, elas estão preparadas, com pessoas preparadas, por exemplo, com centros de acolhimento, centros de acompanhamento psicológicos e psicopedagógicos, entendeu? Então, assim, existe toda uma estrutura, né, onde as escolas, seja de ensino básico ou de ensino superior, elas conseguem trabalhar essas questões internamente. Inclusive com o trabalho de psicólogos, né? Sim, psicólogos e psicopedagogos. Até porque hoje, França, com a quantidade de crianças nas escolas que têm alguma necessidade específica, e quando a gente fala isso, a gente não está falando de uma deficiência A ou B, até um déficit de aprendizado mesmo, né? Às vezes até o pai não percebe, mas na escola é que percebe que a criança precisa usar óculos, porque ela não está conseguindo acompanhar o que a professora está dizendo, né? Então, assim, o acompanhamento, ele é todos os dias, né? Então, às vezes a gente coloca, e por isso que eu digo da parceria, porque é importante você ter a confiança na escola que você está, né? Procure uma escola vendo o projeto político-pedagógico da escola, né? Às vezes o pai matricula a criança, o seu filho, pela estrutura, pelo que está lá físico, mas veja qual é o trabalho que é desenvolvido. Porque não é o prédio que faz a diferença. Não é o prédio. O prédio pode até fazer diferença em que momento? No momento de uma foto. Né? Agora, o que faz o prédio? São as pessoas que estão dentro dele. Quem são os professores? Exato. Qual é o projeto pedagógico, político-pedagógico da escola? Será que aquela escola ela tem um viés que eu, enquanto pai, acredito que seja o melhor para minha filha seguir? Né? Então, assim, são N questões que envolvem. E, às vezes, é aquela coisa da manchete, né? França. É o que atrai. É o que atrai. Só que, às vezes, você vai ler o que está no corpo da matéria e ver que a manchete não era tudo aquilo que você pensou. E, infelizmente, existe muita coisa que outro dia desse um amigo falou assim, não, fulano está procurando a faculdade pague menos. Quer dizer, não é a questão do pague menos, é quem me dá mais condições. Também, França, mas porque assim, o ensino superior, e aí eu boto uma posição pessoal minha, com todo respeito a quem pensa diferente, eu acho que o acesso ele tem que ser dado. Ok. Facilitar a vida da pessoa. Isso. Agora, às vezes a forma como você faz isso é que prejudica. Isso.
o chamado EAD, hoje, Sim. é uma situação que as pessoas precisam parar um pouco e analisar até que ponto. Isso eu falo em política de Estado, não é a questão do empreendedor, não é a questão do dono da faculdade, do interesse da faculdade ou do aluno. Porque, veja, França, educação, meu saudoso pai dizia uma frase que eu mais do que nunca repito e vejo que faz total sentido. Educação não é um produto de prateleira que o senhor chega no supermercado e compra e leva para casa, né? Então a gente precisa começar a ver que às vezes essa guerra comercial que existe no sentido até do dumping disfarçado, me permita colocar dessa forma, porque quem não sabe o que é dumping, basta ir no pesquisar um pouquinho e ver que é um fenômeno da economia, onde uma empresa que chega naquele local baixa os preços todos do que aquelas que já praticavam para o quê? Enfraquecer as do local, tomar o mercado e ficar sozinho. Aconteceu com leite há algum tempo aqui. Exato. Com outras empresas de vários ramos. Vários ramos, Só que a educação... Só que a educação não é leite, não é coco. Não é assim. E assim, as pessoas precisam entender e valorizar o que elas estão investindo, porque a educação é investimento, né, França? Então, o que é que adianta eu pagar um valor X ou Y, às vezes até menos do que eu gastaria se eu fosse num cinema, num dia de segunda, porque é mais barato. Porque se for no final de semana é um pouco mais caro, né? O que é que adianta eu pagar um pouco mais barato, né? E no final daquele período determinado, eu receber um certificado bonito e eu não ter tido a formação adequada. E o mercado? Exato. Aí diz, não, o mercado faz a separação do joio e do trigo. França, eu vou lhe dar um dado hoje que é preocupante. A gente lá atrás, na minha época de ensino médio, e olha que eu saí do ensino médio na década de 90, né? Já existia um déficit de professores das áreas de exatas. Não sei se o senhor recorda disso. Inclusive, grandes professores que eu tive e que hoje ainda são professores, eles não eram professores licenciados naquela área. Eles eram engenheiros que davam aula, né? Por exemplo, o próprio Reni. Reni é um excelente professor, mas ele era engenheiro. Ele foi engenheiro se eu não me engano, da DESO. Né? A gente teve N professores que eram médicos na área de biologia. Exatamente. Né? Então, assim, e eles tinham... Eu fui aluno de Marco Prado, ele era estudante de medicina. Exatamente, é isso que eu estou dizendo para o senhor. Então, a gente teve professores que realmente tinham aquela vocação para ensinar, mas que não eram licenciados naquela área. Né? Então, a gente já tinha esse déficit lá atrás. Hoje, França, mais de 80%, ou perto disso, da formação de professores dos cursos de licenciatura e de pedagogia são feitos à distância. Aí a gente pergunta, como é que vão ser os professores dos meus netos? O senhor lembra da época? Não, na época não era nascido ainda. Era dos cursos por correspondência, Instituto Universal Brasileiro, não sei o que. O cidadão vinha, alguém fazia a prova para ele, ele tinha um certificado e mais um... É isso que eu estou dizendo. E assim, França, acontece esses movimentos e eu acho que o país precisa acordar para isso, porque você tem conversado com várias pessoas e aí dá pano para outro podcast aqui para a gente discutir essa questão da qualidade, né? Porque ela é questionável. Então, aí aonde está a família, né? A família não é só quando a gente diz o cidadão tenta agredir, bater no professor, não é só isso não, é também a qualidade do ensino, que não deixa de ser uma violência quando o ensino tem uma péssima qualidade, e é violência também. Sim, se a gente for analisar por esse prisma, sim. Até porque, se a gente for até usar uma frase puxada para o jurídico, que até um professor de EAD, né, de São Paulo, uma vez numa reunião, a gente conversando na confederação, né, ele disse, Tião, é um estelionato educacional. Ele usou essa frase. Aí eu parei, eu disse, como assim? Ele disse, não, porque nós somos obrigados a condensar os conteúdos, nós somos obrigados a diminuir a carga e fazer de uma forma que eu não sei se a pessoa está lá do outro lado. Né? Então, assim, é um mecanismo que é complicado. E foi como o senhor colocou. Também é uma espécie de violência, porque, foi como eu disse, a educação ela não é um bem material, sabe, França? Ela é um investimento e é um produto de uma vida, né, que você tem que ter. E, assim, mais do que nunca, os pais eles precisam estar atentos a isso, porque o que é que a gente deixa para os nossos filhos?
É a educação. É a educação. Agora, como é que está a federação em contato com os sindicatos que formam a federação e com a própria confederação? Como é que vocês estão analisando isso? Veja, a gente vê como um fenômeno social, entendeu, França? Infelizmente, que não é privilégio só do Brasil, né? É uma coisa que o Brasil vem, se eu posso colocar dessa forma, replicando, né? Porque já acontecia em outros locais, né? E que, assim, infelizmente, a gente percebe que é fruto de uma violência até de que não nasceu na escola. Né? Se a gente pegar o próprio protocolo, muito bem redigido, né? E muito bem feito, e o arcabouço teórico que ele traz, inclusive mostrando o que é a violência na escola, da escola, contra a escola, porque você tem vários tipos de violência. Você percebe, França, que hoje o Brasil, acho que no relatório de 1999, o Brasil, por dia, ele perde 32 jovens. Por dia. Então a gente tem um ranking hoje, no caso, em termos de homicídios, né? E aí você vê que tem uma parte da população... por mês, né? Exato. Aí você tem uma parte da população, né, que não tem acesso à educação, não tem a condição, às vezes é submetida a condições precárias dentro de casa. Pronto, França, vamos pegar a pandemia como exemplo. Sim. A gente não tinha forma de trabalhar. Inclusive, uma coisa que eu sempre bato quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas como o senhor. Como é que eu sempre, principalmente bandeiras políticas, né, dizem que a educação é prioridade. Educação, segurança e saúde. Né? São as 3 palavras que a gente não vê dissociadas. Não tem que não fale. Aí você não vem, tem um candidato que não diga isso. Aí você vem na pandemia, França, e o primeiro ramo que fechou foi escola. E o último que abriu foi escola. França, com todo respeito a quem decidiu, a quem achou que deveria ser, eu não consigo, na minha cabeça, entender como é que bares foram abertos antes do que a escola. Então, assim, vamos dar a César o que é de César. Muita gente teve subsídio, a escola não teve. Né? Que subsídio, França? O subsídio que a gente teve foi estar o tempo inteiro tentando, né, juridicamente mostrar para quem questionava que, porque todo mundo achou que pelo fato de não estar recebendo a criança na escola, a escola não estava tendo gasto. Então... Veja, se você pegar hoje uma planilha de custo de quem administra, mais de 70% do custo, como a gente estava conversando, é de pessoal. Eu não demiti nenhum professor. Pelo contrário, eu mantive o custo. Aí você diz, não, mas não teve energia. França, a maioria das escolas, as empresas hoje, elas trabalham com contratos anuais. Elas não são como as casas da gente, que você paga pelo que você está consumindo. E esse contrato, você tem um contrato que você tem aquela meta, que se você ultrapassa aquela meta, você é penalizado, né, em termos de consumo, e esse contrato só pode ser renegociado a cada ano. Então eu não sabia quando é que eu podia voltar. Aí eu ia renegociar um contrato para quando voltasse eu não ter condição de pagar o custo da energia, né? A água o senhor sabe como é, né? Você tem aquele... Se a gente for botar na ponta do lápis mesmo, ou se você for colocar, tipo 1,5% a 2%. Veja, aí você teve que investir muito mais que isso na parte de TI, porque a única forma de você continuar trabalhando era oferecendo as aulas de forma não presenciais. Sem TI é impossível, né? Não tem como. Você teve que adquirir câmera, você teve que adquirir microfone, você teve que treinar professor, você teve que comprar computador para cada sala, você teve que aumentar a sua banda de internet. Quer dizer, nada disso foi levado em consideração. Todo mundo, inclusive iniciativas, querendo que você baixasse a mensalidade e não sei quanto. As festas estavam cheias de gente. É isso que eu digo, né? Os estádios foram abertos. Exato, França. Então, assim, vamos realmente... ser mais, como é que eu posso colocar, condizentes com o discurso, né? Vamos priorizar o que precisa ser priorizado, né? E vamos dar à população uma educação de qualidade para que ela possa amanhã ser um cidadão que exerça a sua função social. É bom deixar muito claro que tudo isso que a gente está dizendo não foge do assunto que é a violência nas escolas, não. De maneira nenhuma, não está se fugindo aqui no momento. Nós estamos querendo que chegar um todo. É isso que está. Porque não adianta eu só dizer, fulano deu um tapa na professora, cigana tirou no professor. Não é só isso, é o como chegou a isso. França, quando você está com febre, vou fazer uma analogia médica. Pois é. Quando você está com febre, você toma um antitérmico para baixar a temperatura, certo? Mas só tomando antitérmico resolve? Não. Então, você vai ter que buscar a causa. A causa. Normalmente é algum tipo de inflamação, né?
Se você não investigar a causa, você vai continuar tendo febre. Né? Então, assim, não adianta você tratar com paliativos ou apontando o dedo, seja para o pai, seja para a escola. É muito fácil seja fazer isso. Fácil demais. Né? Entenda a situação de forma macro. Né? Quantas são as crianças que na época de pandemia não frequentaram a escola? Quantas foram as que não conseguiram acompanhar os conteúdos? Porque, infelizmente, é impossível o senhor ficar 5, 6 horas de frente com uma tela escutando alguém falando alguma coisa. Não tem como. Né? E que, às vezes eu até digo, porque existia um movimento muito forte a nível nacional, principalmente desse mercado do ensino superior, de dizer que a educação à distância ia ser a solução para o ensino básico. Né? E a gente viu que na pandemia não funciona. Como é que o senhor vai alfabetizar crianças da educação infantil à distância? Como? Se uma das bases do aprendizado é a socialização. Ela desliga a câmera do computador dela e sai. Acabou. Acabou. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ver de uma forma macro. Por que está surgindo essa violência? A gente não precisa ir muito longe não, França. No trânsito. Né? As pessoas hoje, como é que elas agem no trânsito? Aracaju já foi a época que Aracaju tinha um trânsito mais educado, mais ameno. Né? Hoje em dia, principalmente hoje, um dia de chuva mesmo. Então, eu estava pensando nisso. Um dia de muita chuva, o desespero dessas buzinas atrás, enfim, ninguém diz assim, tenha calma, nós estamos enfrentando essa... Eu lembro muito daquele desenho animado da turma do Pato Donald, né? Que tinha o Pluto, que tinha aquele personagem que se travestia quando pegava no volante, né? Ele se transformava. Ele ficava bravo, ficava... França, tá desse jeito. Nós estamos vivendo isso. Infelizmente. E foi como eu disse. Leva para onde? Para as escolas. É aquela coisa, França, você tem em casa, você tem um filho pequeno, você vive discutindo com sua esposa, você vive brigando e tal. O que é que essa criança vai levar de referência? O que ela vai ver? Até na própria professora, no próprio professor, ela vê uma maneira de se vingar daquele sofrimento todo que ela teve em casa. Ou até para chamar a atenção, porque precisa ser acolhida. Né? Porque o que é que bebê faz quando quer colo? Chora. Né? Então, assim, a gente precisa entender como é que está funcionando esse mecanismo social, o que é que a sociedade nossa está passando hoje e, assim, evitar fazer caça às bruxas. Né? Sim, trabalhar de uma forma mais macro, né? E coordenada, em parceria. Eu não sou inimigo de França. A França é policial, a responsabilidade, não, minha amiga, é segurança pública. A responsabilidade é de França. Eu não tenho nada a ver com isso. Não surge aqui dentro, surge lá fora. Veja, será que é assim que resolve? Não é assim. Não é. Eu tenho que sentar com França e dizer, França, está acontecendo assim, a gente está percebendo assado, vamos fazer um trabalho, vamos lá para a minha escola, vamos dar uma palestra, vamos fazer como é que faz. Entendeu, França? Porque a educação se faz assim, há várias mãos. Senão nunca chegaremos a nada. Não funciona. Professor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e principalmente por sua colaboração. Porque aqui nós viemos buscar a causa. Ninguém veio aqui acusar ninguém de nada. Não estamos aqui acusando o pai, nem acusando o filho, nem acusando... Ninguém está acusando. A gente está mostrando, o senhor mostrou aqui nessa sua conversa conosco, olha, a realidade está aqui, a violência existe, não é nossa, ela já vem de outros países, como os Estados Unidos, só que nós estamos procurando a causa. Como é que nós vamos resolver o problema? Se resolve por aqui. Não é botando polícia armada, não é botando segurança armada, sujeito a ali ter uma confusão, dar um tiro, matar alguém e aí não tem uma solução. Eu queria lhe agradecer muito por sua colaboração nesse programa. Muito obrigado. Eu que agradeço, França. E estamos à disposição, em nome das escolas, em nome dos sindicatos, da federação, a gente está à disposição no que for possível para colaborar, porque a gente não entende que a educação seja feita de outra forma, senão tendo a colaboração de vários entes, cada um com sua expertise, para que a gente possa desenvolver um trabalho melhor. Muito obrigado, professor. Obrigado. Por hoje nós vamos ficar por aqui, agradecendo também a presença da nossa colega Cristina Rochadel, que presta assessoria importantíssimo lá na federação, e com mais essa conversa, essa entrevista que nós tivemos hoje, e essa importante colaboração do professor José Sebastião Filho, não é Júnior não, é José Sebastião Filho. Muito obrigado, professor, até a próxima. Obrigado, até a próxima.